agora nós vamos, mais uma vez, detalhar aquela decisão do ministro Flávio Dino de proibir o Congresso de criar novos penduricalhos em lei. E para nos ajudar com esse debate, nós conversamos agora com o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, a quem eu agradeço desde já pela entrevista. Deputado, muito boa noite para o senhor. Já vou emendar com uma pergunta, porque essa nova decisão do ministro Flávio Dino, um adendo à decisão da semana passada, repercutiu negativamente entre os parlamentares que viram uma nova tentativa do Supremo de legislar no lugar do Congresso Nacional. Como é que o senhor, que tem debatido essa questão dos penduricalhos, avalia a decisão do ministro Flávio Dino e quais as repercussões que o senhor ouviu de colegas ao longo do dia? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que acompanham o seu programa. É um tema que precisa ser enfrentado. É um tema polêmico, mexe com interesses de setores dos servidores públicos, mais da elite dos servidores públicos, e o Flávio Dino acaba aprofundando a exigência para que o Congresso legisle. E quando o Congresso não legisla, ou legisla de forma diferente, para servidores do Tribunal de Contas da União é um critério, para o Senado é outro, para a Câmara é outro, que foi a Câmara o mais restritivo do ponto de vista da inserção de servidores extra-teto, o que o Supremo está colocando que é constitucional e não constitucional. Os penduricários, o extra-teto. Quem sabe agora seja uma oportunidade do Congresso discutir: o teto está defasado? Vamos ter coragem de enfrentar o aumento do teto para o conjunto dos ministros, do presidente da República, dos agentes públicos eleitos democraticamente, ou nós entendemos que neste ano não se mexe no teto? E aí a gente vai discutir: queremos extra-teto ou não? Se nós não queremos extra-teto, tomamos a decisão definitiva que cumpramos a própria Constituição, que diz que um servidor público não pode receber mais que o ministro do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é o momento do Congresso colocar altivez, colocar seu posicionamento majoritário e definir essa matéria. Nossa bancada tem posição clara. Nós apresentamos um projeto com 67 assinaturas, nos opondo aos supersalários ou os penduricários que hoje está em vigor em alguns setores do servidor público, do serviço público da nossa República. Pegando esse gancho, o senhor levanta a possibilidade, então, do próprio Congresso regulamentar os penduricalhos, ou não, tirá-los totalmente do radar. Agora, como que vai ser aplicar isso dentro de um Congresso Nacional que é muito refém de determinadas pressões, de alguns lobbies? Quer dizer, tem espaço para aprovar um projeto como esse de regulamentar os penduricalhos ou acabar com eles de maneira definitiva? Essa é a grande questão, Eduardo. Se de um lado tem a pressão de servidores, e que é legítima a pressão, tem muitos servidores que estão vários anos sem nenhum aumento, enquanto os de baixo vão aumentando, porque eles já chegaram no teto. Então não tem discussão de legitimidade aqui, mas tem a discussão de decisão política. Se de um lado tem a pressão dos servidores, por outro lado tem a opinião pública, que a imprensa tem divulgado amplamente esse tema, e a grande parte da sociedade brasileira é contra extra-teto, é contra penduricários, é contra supersalários, que aumenta a desigualdade entre os próprios servidores públicos, internamente, e na sociedade brasileira. No ano eleitoral, é mais uma pressão que a sociedade faz para a gente tomar uma decisão definitiva. Acho que nós temos que ter coragem de discutir. Teto é teto? Discutimos o aumento do teto porque está defasado ou mantemos esse teto? Se mantemos esse teto, vamos manter que nenhum servidor receba mais que o teto constitucional. Portanto, nem é o veto do presidente que nós temos que discutir, derrubar ou manter o veto, porque tem muitas regras, porque o Supremo agora, com a decisão do Flávio Dino, colocou sobre a nossa responsabilidade uma regulamentação definitiva do que é constitucional. Se nós não aumentar o teto constitucional para os ministros, para o presidente da República, para os agentes públicos, na próxima legislatura, por exemplo, nós temos que manter o teto e para todos os servidores. Esse é o teto.
Esse é o debate que nós temos que fazer. Quem sabe a pressão da opinião pública coloca sobre o parlamento brasileiro não só a pressão de servidores, mas também da própria sociedade brasileira, e tomamos uma decisão definitiva. Senão o Supremo vai legislar, senão outros setores vão julgar as nossas ações. Então vamos regulamentar de forma padronizada e universal sobre o teto, se nós vamos permitir extra-teto ou não. Eu acredito que o Congresso, votando, vai votar o teto constitucional atual e nada mais. Agora, líder, quem defende o recebimento de valores acima do teto constitucional diz que se trata de uma política salarial para evitar a perda de quadros do setor público para iniciativa privada. Eu te pergunto, isso faz sentido num país que vira e mexe discute aí cortes em saúde e educação por conta das restrições orçamentárias? Eu trabalho em duas direções, Eduardo. O primeiro é a legitimidade dos servidores, e tem muitos servidores extremamente qualificados. Eu falo aqui da Câmara dos Deputados e a legitimidade das reivindicações. Segundo, o próprio Sindileges apresenta uma defasagem de 30% do teto constitucional nos últimos anos. Não se atualizou o teto constitucional e os servidores foram chegando no teto sem conseguir nenhum ano desses últimos anos qualquer aumento salarial. Então, esse é o lado da legitimidade. Por outro lado, um Brasil tão desigual, um Brasil com tantas desigualdades sociais, com tantas carências públicas, com tanta necessidade de política pública, eu não acredito que a gente consiga votar na Constituição o extra-teto diante do debate que está sendo feito na sociedade brasileira. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, temos posição pública que teto a teto, e esse é o preceito constitucional previsto na Constituição. Só poderá mudar se mudar o teto na Constituição brasileira. Se temos coragem de defender que o extra-teto, que o teto está baixo, está defasado em 30%, vamos aumentar nos próximos anos um percentual, vamos abrir esse debate de forma transparente e democrática para o Congresso decidir. Se nós entendemos que esse é o valor justo para todos os servidores, inclusive para o presidente da República, o ministro Supremo ou para o ministro da Fazenda receber R$46 mil bruto, que seja para o conjunto dos servidores, e a bancada caminha nessa direção neste momento. Nós não votaremos extra-teto, em princípio, por decisão de bancada. Nós queremos fazer o debate do teto. Se o teto desse que está hoje é justo ou está defasado, vamos discutir esse tema. E nós vamos tomar a decisão que não seja extrapolar o teto constitucional. Líder, o senhor fala, claro, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas o senhor também é um político que tem acesso ao Palácio do Planalto, claro, é do partido do presidente Lula. Queria entender se o senhor acha que o presidente vai se engajar nessa pauta dos penduricalhos, se sim, de que maneira? Porque tem muito se dito que o presidente Lula vai adotar o discurso antissistema para disputar as eleições e, de certa forma, esse enfrentamento aos supersalários é uma vertente do discurso antissistema. O senhor acha que os supersalários, esse combate aos supersalários, aos penduricalhos, é uma oportunidade para o presidente, vamos dizer assim, também surfar em ano eleitoral? Eu não acredito. Eu acredito que, em relação aos supersalários, é tarefa do Congresso, pela decisão do próprio Flávio Dino, e que o presidente vetou para que o Congresso tenha a oportunidade de legislar de uma forma definitiva. Se define extra-teto para todos os servidores públicos que ultrapassam o extra-teto, para todos os poderes, e não da forma como foi feito, Tribunal de Contas um critério, Supremo outro, Senado outro e Câmara dos Deputados outro. Então, isso que o Flávio Dino exigiu de nós, e por isso o veto do presidente, e eu acho que vai ser questão interna corporis. O que é o antissistema do presidente Lula foi o tema do imposto de renda, de isenção de 5 mil, com desconto até 7.350, e o super rico que não pagava imposto, pagam até 10%. Foi o enfrentamento do antissistema das organizações criminosas do andar de cima, que é aqueles que financiam ou são financiados nessas organizações que temos que enfrentar. Inclusive fintechs, que mostrou PCC, fintechs, que legalizam o dinheiro, inclusive nos espaços mundiais, onde vai dinheiro do ilícito, e se legaliza e volta.
e se legaliza no Brasil em ativos, em refinaria, imposto de combustível. Então, acho que esse é o tema que o presidente vai enfrentar no processo eleitoral, que é diminuir a desigualdade de renda no país, montar um país mais justo e enfrentar também o andar de cima, que historicamente não pagou imposto, como foi do imposto de renda, o tema das organizações criminosas, que tem alguns ficando bilionários, milionários aqui no Brasil, em função da violência e da insegurança produzida na sociedade brasileira. Eu acho que o tema do supersalário não será tema do presidente Lula. Ele cumpriu em grande parte a orientação que o próprio Flávio Dino fez, que cabe ao Congresso legislar definitivamente se vai ter extrateto, penduricários ou não, ou fica-se no valor que a Constituição prevê agora, ou aumenta o teto constitucionalmente, que eu acho que esse é o limite que o Congresso deverá se posicionar. O presidente Lula não precisa entrar nesse debate, porque esse debate é o Congresso que precisa legislar. Deputado, estou até pegando aqui a informação oficial. A reunião de líderes da Câmara dos Deputados foi convocada para a próxima quinta-feira, dia 26. O senhor pretende levar esse tema dos penduricalhos para a reunião de líderes ou o PT vai focar em outras questões neste momento, como o fim da escala 6x1? Vai entrar na prioridade o enfrentamento ao penduricalho? Nós temos esse tema, o Flávio Dino colocou 60 dias. Então, nós temos prazo aí para discutir esse tema. Nós temos urgência no PL antifacção, que é enfrentar o tema das organizações criminosas. Nós temos como prioridade o acordo Mercosul, Comunidade Econômica Europeia, como uma grande oportunidade para vários setores econômicos no país, e a gente tem que cuidar na perspectiva da indústria, para que a gente possa montar uma estratégia de fortalecimento da indústria nacional na relação de competitividade e vantagens comparativas de vários setores europeus, como nós, em outros setores, temos vantagens comparativas. Nós temos o REDATA, para montar uma política de incentivo à implantação de data centers no nosso Brasil, que é fundamental para nós, que queremos votar esse texto e essa matéria como o PEC, a PEC da segurança pública. Então, são essas as matérias que são importantes para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, e o último, como você me indagou, e não menos importante, nós enfrentar o tema como a grande prioridade, a redução da jornada de trabalho, 6x1 para 5x2, reduzir pelo menos para 40 horas, sem redução da jornada de trabalho. Eu acho que dá para conciliar os vários projetos de redução da jornada de trabalho, daqueles que prevê 5x2, mas fica às 44 horas, 36 horas ou 40 horas, 5x2, sem redução de salário. Eu acho que dá para conciliar a posição do governo e a posição da maioria do Congresso e votar ainda nos próximos 60 dias a redução da jornada de trabalho, que é o que mais interessa para a sociedade brasileira, para trabalhadores e trabalhadoras, para a classe média, para aqueles que trabalham em serviços, né? Principalmente na área de serviços no Brasil, que precisa ter enfrentamento desse tema da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Muitos temas para o pós-carnaval. Eu quero agradecer ao senhor, deputado Pedro Czai, líder do PT na Câmara dos Deputados, por essa entrevista. Falamos bastante sobre o enfrentamento aos penduricalhos. Agradeço e até uma próxima. Muito obrigado, Eduardo. Nos colocamos sempre à disposição e nossa bancada e nossa federação está muito disposta a avançar matérias importantes que interessam ao nosso Brasil. Um grande abraço. Boa noite a todos.